Obrigado, pastor Eli, irmãos. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a você que nos acompanha pela internet. Nós estamos caminhando hoje para o nosso último sermão na carta de Paulo aos Efésios. Chegamos ao fim. Você que teve paciência e me acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida e permitir que essa mensagem, que os princípios que nós elencamos aqui, fiquem vivos e vibrando dentro do nosso coração para a glória de Deus, o nosso Pai. Vamos ler capítulo 6 hoje, capítulo 6 a partir do verso de número 10, Efésios 6, 10, nós poderíamos parar no verso 20, mas leremos até o verso de número 24, o último versículo da carta de Paulo aos irmãos em Éfeso. Efésios 6, de 10 a 24, perdão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, por favor. Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela riquíssima oportunidade de, mais uma vez, estar diante da tua palavra. Nós não podemos transmiti-la à altura da profundidade revelada nela, mas cremos que o teu Espírito que fala aos corações dos homens, que testifica que Jesus Cristo é o Senhor, ele poderá falar em nosso lugar. Portanto, nós nos encomendamos ao Senhor, pedindo a tua graça em nome de Jesus. Amém e amém. Paulo está concluindo aqui essa maravilhosa carta, a rainha das epístolas paulinas, a mais eclesiológica de todas as cartas. E vale, nesse último encontro, lembrarmos o que ele disse nessa porção tão preciosa das Escrituras. No capítulo 1, versos 3 a 14, ele demonstrou como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo abençoou a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais.
E logo após um maravilhoso cântico que ele coloca ali diante dos irmãos, ele não tem outra coisa a fazer senão orar. Ele ora, e essa primeira oração está registrada aí nos versos 14 a 23. Ele ora dando graças a Deus pelos crentes em Éfeso e rogando que Deus lhes dê conhecimento e espírito de revelação pela iluminação dos olhos do coração daqueles irmãos. No capítulo 2, nos versos 1 a 10, Paulo fala da vitória que Deus nos deu por sua graça sobre o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo, os maiores inimigos dos crentes, já são inimigos vencidos, porque pela graça, Deus em Cristo nos deu vitória sobre eles. Nesse capítulo, Paulo ainda fala da unificação. Deus nos reconciliou com Ele mesmo e nos uniu aos judeus, constituindo para si um único povo, a saber, a igreja. Isso é versos 10 a 22. No capítulo 3, Paulo dá o seu testemunho pessoal. Ele diz que foi feito dispenseiro dos mistérios de Deus, dispenseiro dos mistérios que estavam ocultos, ou melhor, do mistério que estava oculto, mas que agora fora revelado aos homens. Paulo é chamado por Deus para essa gloriosa missão. Ele vai elencar ainda no capítulo 3, versos 14 a 21, uma belíssima oração, onde ele ora para que os crentes sejam cheios de poder espiritual, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Aleluia! Pare por um instante e não perca a oportunidade de glorificar a Deus pelo fato de que aquele poder que arrancou Jesus da sepultura também trouxe você da morte para a vida espiritual. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E depois de orar por esse poder espiritual, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, um poder que faz que Cristo habite em nossos corações pela fé, um poder que se manifesta em nossas vidas através do amor, Paulo, ele parte para o capítulo 4, que é um capítulo de aplicação da teologia que ele colocou nos capítulos 1, 2 e 3. Essa é a dobradiça da carta aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos são teologia, são informações densas daquilo que Deus fez na nossa vida. Mas quando ele chega lá no capítulo 4, ele vai falar em termos práticos aquilo que deve acontecer em resultado dessa obra de Deus na nossa vida. Então vejam, no capítulo 4 ele vai trazer essa aplicação prática e ele está colocando diante de nós ali o fato de que essa obra de Deus transforma o nosso andar. Transforma o nosso andar. Capítulo 4, versos 1 a 14, nos chamando a uma vida de unidade, onde não há diferenças entre nós, é um nós o que experimentamos. Eu e você somos um em Cristo. Paulo nos chama a um andar em santidade, versos 15 a 32 do mesmo capítulo 4. Paulo nos chama a um andar imitando Deus. Isso é extremamente ousado. Ele está dizendo assim: caminhe pela vida e ande imitando Deus. Haja na sua vida fazendo para você mesmo a seguinte pergunta: como é que Cristo agiria se estivesse no meu lugar? Seja um imitador de Deus. Ele diz isso em 5, versos 1 a 17. E ele vai dizer ainda que esse novo andar, resultado da obra de Deus na nossa vida, nos chama a uma vida não mais de embriaguez. Não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele fala ali vários verbos que transmitem como é que a gente vive uma vida cheia do Espírito Santo e que, por consequência, nos desconecta dessa experiência que muitos dizem ser vida cheia do Espírito Santo, mas que não passa de barulho para enganar inocente e incauto na palavra de Deus. Ele vai dizer que essa vida cheia do Espírito Santo faz com que a gente viva uma vida de sujeição mútua. Eu me sujeito a você enquanto você se sujeita a mim. Uma vida que se manifesta em amor.
Uma vida que se manifesta em obediência e honra para com o nosso próximo. E aí ele vai falar do amor que deve haver do marido para com a esposa, ao passo da sujeição que deve haver da esposa para com o marido, capítulo 5, versos 22 a 33. Ele vai falar do filho ou dos filhos que devem estar em sujeição, em obediência e em honra aos pais, e os pais que não devem provocar a ira dos filhos, capítulo 6, versos 1 e 2, e ele vai falar dos servos e dos senhores, dizendo ali que um deve servir o outro, que não deve haver nenhuma experiência que transgrida o princípio da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Paulo disse isso nesses capítulos e ele vai agora para a conclusão do texto. Ele vai fechar a carta. E é por isso que ele vem para esse capítulo 6, verso 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus. Quando ele diz assim, no demais, irmãos meus, é como se ele estivesse dizendo, olha, se eu tivesse mais alguma coisa para dizer para vocês, seria isso. No demais, irmãos meus. E ele vai aqui, irmãos, elencar algumas recomendações para os crentes para além de tudo isso que ele já disse para nós. Perceba que, em primeiro lugar, ele coloca diante de nós e de seus leitores, é claro, 2 imperativos. O primeiro desses imperativos está aí no verso 10, fortalecei-vos no Senhor. Ele está dizendo para mim, para você, para aqueles crentes de Éfeso, para todos aqueles que tiveram o privilégio de ler essa carta, para aqueles que ainda lerão, que todos nós devemos, apesar de todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, nos fortalecermos em quem? No Senhor. A gente não se fortalece na intelectualidade, na autodisciplina, apesar que esses também são princípios válidos, úteis, mas vida cristã, vida espiritual, real, é uma vida que só pode ser vivida à medida que nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E ele dá aí um segundo imperativo. O segundo imperativo é, além de você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revista-se de toda a armadura de Deus. Para que, Paulo, eu devo me revestir de toda a armadura de Deus? Ora, para poderes estar firmes. Firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Então, preste atenção que há um importante parênteses aqui. Apesar de todas as bênçãos espirituais que Deus já derramou sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós ainda não estamos no dia da vitória. Nós ainda não estamos imunes aos ataques de Satanás. É verdade, Cristo já feriu a cabeça de Satanás. É verdade, o inimigo já está sentenciado à condenação, ao lago de fogo, que é o inferno. Ele já está sentenciado à condenação. Não tem mais volta para ele, não tem arrependimento para ele. Mas, meu irmão, minha irmã, ele é como uma cobra que depois que você corta a cabeça, ela continua se mexendo, se debatendo e tentando levar alguns para esse mesmo fim trágico que ele vai experimentar. Então, Paulo vem estar dizendo assim, fortaleça-se no Senhor e revista-se da armadura de Deus para que você possa estar firme, porque o diabo, ele é astuto. Ele tem aí as suas estratégias, as suas astúcias essas de um estrategista milenar. Ele consegue perceber na nossa vida aquilo que de fato não condiz com o que Deus estabeleceu para que vivêssemos, para que experimentássemos. Então, inicialmente, em primeiro lugar, tem aí esses 2 imperativos. Mas veja que Paulo vai aprofundar essa questão dessa luta espiritual que nós vivemos, quando, em segundo lugar, no verso 12, ele coloca diante de nós os motivos para eu e você nos fortalecermos e nos revestirmos. Ele vai dizer aí, porque não temos que lutar contra a carne, não temos que lutar contra
o sangue, isso é, os nossos inimigos não são naturais. Eu não luto contra você, irmão, você deve entender que não deve lutar contra mim. A nossa luta não está na dimensão física, na dimensão da percepção humana, que a gente pode ver com os nossos olhos naturais. A nossa luta é, na verdade, contra principados, contra potestades, contra poderes espirituais, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Quando Paulo lista esses inimigos contra quem a gente está lutando, saiba de uma coisa, são muitos, são milhares. Quando nós lemos aquela passagem do Gadareno, Jesus chega até a região de Gadara e tem um homem ali endemoniado, e o diabo, aqueles demônios que estão ali sobre aquele homem, estabelece um diálogo com Jesus. Jesus disse assim: quem é você? E ele diz assim: nós somos muitos. Legião, porque nós somos muitos. Sabe quanto que tem numa legião? 6.000 soldados. Já que nós estamos falando de espíritos malignos, de demônios, a gente pode dizer com toda certeza, a partir das Escrituras, que naquele homem manifestava-se uma legião de demônios, 6.000 demônios. Você já imaginou isso? É um número espantoso, assustador. O texto se desenrola para dizer que tinha ali uma manada de porcos. O demônio pede ali, os demônios pedem ali que Jesus não os expulse para fora daquele ambiente. Jesus consente isso. Esses demônios vão sobre aquela manada de porcos, que eram de 3.000, então dá para dizer que ficaram pelo menos 2 demônios para cada porco. E daí que deve vir a expressão espírito de porco, e os porcos se precipitaram no abismo. Você tem ideia do que é isso, irmãos? A gente até ri, é natural, porque há também uma experiência que eu vou comentar aqui no final de supervalorização dessa espiritualidade, de manipulação de outras pessoas. Tem gente que não tem demônio, coisa nenhuma, e tem pastor dizendo que tem. Tem gente que vive uma vida de dificuldade, de opressão, e tem a consciência fraca e falta de probidade na palavra. E aí vem alguém e diz assim: isso é demônio, e a pessoa acredita e se sujeita. Tem isso, mas quando nós olhamos para essa realidade, ela é triste, ela é tenebrosa. Se você se deparou com alguém possesso de um espírito maligno na sua vida, você sabe o quanto isso é degradante, o quanto isso é angustiante. Eu me recordo, há muitos anos atrás, na nossa congregação em Jardim Caçula, uma senhora negra, alta, ela entrou pela igreja, porta dentro, sentou-se para participar do culto, e de repente, irmãos, essa mulher se transformava, ela ganhava um outro semblante, ela estava em perfeito juízo assentada, e de repente mudava, percebia-se que não era a mesma pessoa, e ela começava a falar impropérios, coisas absurdas. E um dia nós começamos a orar por aquela mulher, pela libertação daquela mulher. E eu lembro como se fosse hoje, um domingo de manhã, a igreja se reunia mais cedo para orar antes da escola dominical, e nós orávamos ali cerca de 20, 30 minutos. A mulher estava no ambiente, orando também, com uma sede enorme de experimentar a libertação, e aí coube a mim ler a palavra de Deus. E eu escolhi exatamente esse texto do endemoniado gadareno. E quando eu terminei de ler, meu irmão, bum, aconteceu de novo. Nós oramos, e para a glória de Deus nós podemos ver a libertação daquela mulher de uma maneira tremenda, gloriosa, e vê-la servindo a Deus com a sua família na igreja. Então, por mais que isso seja algo que não nos pareça comum, é uma realidade contra a qual nós estamos lutando. Por isso que Paulo diz: a nossa luta não é na dimensão da carne, do que a gente pode ver, é na dimensão espiritual, é contra principado, é contra potestade, é contra poder que opera
na vida das pessoas, que faz com que pessoas tomem decisões erradas, que faz com que pessoas atentem contra a própria vida ou contra a vida de outra pessoa. Saiba que isso é uma realidade, sim, para a qual muitas vezes nós estamos desatentos. Paulo ainda diz o endereço dessa luta. Essa luta é contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É, portanto, na dimensão espiritual da nossa vida, num mundo paralelo a esse que a gente não vai ver com os nossos olhos naturais, mas pela fé nós sabemos da existência dele. Paulo, então, em terceiro lugar, enfatiza a necessidade de revestirmos-nos da armadura de Deus. No verso 13 ele diz: portanto, já que a nossa luta é contra estes e não aqueles, portanto, revista-se de toda a armadura de Deus. Eu faço questão de dar ênfase a essa palavra. Não é uma parte da armadura de Deus. Revista-se de toda a armadura de Deus. E ele diz, para você conseguir resistir no dia mal e havendo feito tudo, ficar firme. Então, por que eu tenho que me revestir da armadura de Deus? Por que eu tenho que levar em consideração isso que Paulo está mandando que eu coloque em prática na minha vida? Porque existe um dia mau. Porque existem dias que nos afetam e nos afetam de uma tal maneira que a gente pode, muito bem nessas ocasiões, dar lugar ao diabo. A gente pode, muito bem nessas ocasiões, nos vermos mais suscetíveis à influência desse mundo espiritual contra o qual lutamos. Porque, irmão, não tenha dúvida, o diabo é, como eu disse agora há pouco, um estrategista milenar. O diabo é extremamente oportunista. Quando você lê ali Mateus capítulo 4, Jesus em jejum, depois de 40 dias e 40 noites, o que é que ele oferece para Jesus? Comida, pão. Mas aquele pão estava ali imerso em ostentação de poder e em fazer algo que Deus não aprovaria. Por isso que Jesus diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E assim vai. Então, você deve estar atento, porque esse dia mal bate a porta de todos nós. Ele é mais comum do que nós podemos até imaginar, em tempos em que a teologia da moda é que a gente não pode sofrer. Campanhas estampam placas enormes nas igrejas: pare de sofrer. Mas como se isso é algo inerente à realidade humana? Como se nós ainda não experimentamos tudo aquilo que Deus tem para nós e realizará em nós quando nós formos glorificados? Então, eu não gosto de sofrer, eu não estou fazendo aqui apologia ao masoquismo ou a qualquer tipo de sofrimento, mas eu quero dizer para você que você vai sofrer, e quando você sofrer, não sofra duas vezes, pelo amor de Deus. Sofra apenas por causa do sofrimento em si, mas não sofra de novo achando que você não deveria sofrer. O dia mal pode bater a porta da nossa vida, da nossa existência. Além disso, Paulo está dizendo, é para você resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Firme dá a ideia de algo que não se abala. Eu não abro mão dos meus valores porque eu estou passando por dificuldade. Eu não sirvo a Deus só porque eu sou abençoado ou porque eu estou experimentando um momento de bênção na minha vida. Eu sirvo a Deus em qualquer que seja a circunstância. E não foi essa a acusação de Satanás para Jó? Diante de Deus, olha, Deus chega e diz: você viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. É claro, o Senhor cobriu ele de bênção. O Senhor deu tudo que ele precisa, ele é o homem mais rico do Oriente. Se ele não te servir, aí ele está de brincadeira comigo. E aí, meus irmãos, Deus diz assim: toca, só poupe-lhe a vida. E Jó perde tudo num único dia. Qual que é a postura dele? Ele se prostra diante de Deus. Ele diz assim: Deus deu, Deus tomou, e seja bendito o nome do Senhor. Mesmo depois de ter perdido todos os bens, perdido saúde, perdido família,
Então, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a essa experiência de servir a Deus em qualquer que seja a circunstância, mesmo que o dia mal bata a sua porta, mesmo que você não tenha forças para cantar, mesmo que durante o cântico de louvor e de exaltação a voz fique presa na garganta, o Senhor sabe ver o teu coração, continue adorando a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração. Em quarto lugar, Paulo ainda vai nos dar a orientação acerca de como ficar firme. Ele já nos disse aqui nessa porção que há duas coisas as quais eu devo observar. Eu preciso estar firme, eu preciso revestir-me da armadura de Deus. Ele deu um motivo. O motivo é nós estamos travando uma luta na região celestial, uma luta contra principados e potestades, que não é uma luta contra o meu irmão, minha irmã. Ele diz, enfatizando que nós devemos nos revestir dessa armadura de Deus para ficar firme quando esse dia mal vier e, havendo feito tudo, ficar firme. Ele vai dizer agora como é que a gente fica firme. Como é que a gente fica firme? Tomando a armadura de Deus. Podemos resistir o dia mal e ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo se tomarmos toda a armadura de Deus. Paulo, ele está citando aqui, e poucas pessoas talvez tenham se atentado a isso, Paulo está citando aqui Isaías 57, 19, a parte A, onde está dito que o Senhor empunhou a sua justiça como couraça contra os ataques e colocou o capacete da salvação. Paulo está citando aqui o profeta Isaías, ele, portanto, está trazendo um texto bíblico para falar de algo acerca da realidade que eu e você devemos experimentar. Então, a armadura é de Deus, porque Deus já usou essa armadura, a couraça da justiça e o capacete da salvação. Então, nós também devemos nos valer dessa armadura. É bem verdade que Paulo ampliou a alegoria, porque ele colocou aqui o cinto, as sandálias, ele colocou aqui outros itens dessa armadura, o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas ele podia, eu não posso, ele podia. Ele tinha autoridade de ter sido inspirado por Deus para escrever o que ele escreveu. E perceba aí, ele diz, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é como um cinturão que mantém todas as coisas no lugar. E é bem verdade, se tirar o cinturão e tudo cair, a gente se é envergonhado. Da mesma maneira que quando nos falta a verdade, nós somos envergonhados. Então Paulo diz que essa armadura de Deus, ela tem esse primeiro pilar que é a verdade. A verdade deve fazer parte da nossa vida, mesmo que nós sejamos seres ainda em transformação. Alguém perguntava com muita sabedoria, né? É mais fácil uma vaca voar ou um crente mentir? E é claro que você sabe a resposta. A vaca voa, mas um crente não mente. Nós estamos até sujeitos a isso, por conta da nossa natureza, mas a verdade é algo que agora faz parte da nossa existência numa outra perspectiva. Mesmo quando nos custa dizer a verdade, mesmo quando temos que dizer a verdade em prejuízo nosso, é assim que nós somos chamados a viver, porque assim estamos parecidos e assemelhados a Cristo Jesus, que se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. O contrário disso, irmãos, nos faz assemelharmos-nos com aquele que é mentiroso. Desde o princípio, a Escritura diz que o diabo é o pai da mentira. Paulo, portanto, diz que esse primeiro item da armadura de um soldado romano, o cinturão, é equiparável à verdade. Ele diz ainda, estai, pois, firmes, eu estou lendo versos 14 a 17, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. O que é que protege o nosso peito, a área dos nossos órgãos vitais? Quando alguém põe um colete, é essa área aqui que ele protege, não é verdade? Porque qualquer dano nessa parte do nosso corpo implica que nós podemos
não ficar aqui para contar a história. Então o soldado tinha uma couraça que protegia essa região do peitoral e essa couraça chama-se justiça. Há justiça em nós? Há a justiça imputada a nós por Cristo. A nossa justiça é falha. Nossa justiça não é perfeita, mas nós fomos justificados. Isso é, nós fomos declarados justos por aquele que é justo em sua essência e natureza, o próprio Cristo Jesus. Então, estejam, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Em terceiro lugar, calçados os pés com a pregação do Evangelho da paz, ou a preparação do Evangelho da paz. O soldado romano, ele tinha uma espécie de sandália de couro, um couro resistente, obviamente, e que permitia a ele movimentar-se rápido pelos terrenos bélicos onde eles travavam as suas batalhas, e que protegia, inclusive, de objetos que o inimigo atirava pelo chão para que ele pudesse ferir o pé. E se ele ferisse os pés, é claro, ele ficaria vulnerável, bem como todos os seus companheiros, já que num exército um protege o outro. E aí Paulo está dizendo o seguinte: sabe o que protege os nossos pés? É a preparação do Evangelho da paz. Quando eu me levanto para pregar o Evangelho, meu irmão e minha irmã, quando você se levanta para pregar o Evangelho, você está mais que assegurado de continuar a sua própria caminhada, os seus pés estão protegidos. Gente que prega o Evangelho, que se compromete com o Evangelho, que abre a boca para falar aquilo que o Evangelho diz, dificilmente ele vai ceder a qualquer que seja o apelo contrário àquela mensagem que ele prega. O Evangelho tem esse poder de afetar quem ouve, mas enquanto a gente fala, ele também nos afeta, ele também nos impacta. Então, se você quer um conselho para fortalecer-se na fé, comece a pregar o Evangelho. Comece a anunciar o Evangelho da paz. E enquanto você fizer isso, você poderá ler no Salmo quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, e você saberá que isso está relacionado a você também. Aleluia. Então, calce os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo, veja que Paulo dá uma ênfase de importância a isso, sobretudo, acima de tudo, tome o escudo da fé. O escudo da fé. Você já deve ter visto também nos filmes do período romano, aqueles escudos grandes que faziam com que os soldados se ajuntassem ali, fizessem como com uma tartaruga enorme, um escudo de madeira, alguns inclusive revestidos com peles de animais, e essas peles eram encharcadas em água. Por quê? Porque assim, esse escudo de madeira, com as peles encharcadas em água, poderiam apagar os dardos inflamados do exército inimigo que eram atirados contra eles. Então, você diz assim, mas o que Paulo está falando? Paulo está falando que há setas que voam de dia. Há coisas que vêm do mundo espiritual que nos afetam, irmãos. E a gente precisa, inclusive, pedir a Deus que nos dê discernimento acerca dessas coisas. Há investidas, sim, de Satanás que afetam a nossa vida. E talvez a gente vá ficando assim tão cético em relação a esse mundo espiritual por conta de tanta extravagância e besterol teológico que há, que a gente passa também a não acreditar mais. A gente fica assim, tem gente até dizendo que o diabo está amarrado já faz muito tempo, né? Isso, em certo sentido, é verdade, mas não quer dizer que ele não tem ainda o seu poder de operação e que ele não afete a vida de pessoas. A gente precisa estar atento a isso. Então, tome o escudo da fé. E a fé é aqui o conteúdo
daquilo que cremos, é aquilo em que confiamos, muito mais do que o simples fato de acreditar que Ele existe. Paulo vai mais adiante para dizer: tomai também o capacete da salvação. O capacete era esse instrumento também feito de couro e metal, que protegia a cabeça do soldado e muitas vezes deixava apenas os olhos de fora. Novamente, porque a cabeça é uma parte vital do corpo. Qualquer um que for ferido ali, dificilmente vai resistir à gravidade desse ferimento. Então, perceba, o capacete da salvação fala a mim e a você de certeza de salvação. Fizeram, tempos atrás, uma pesquisa nos Estados Unidos com pessoas que frequentaram escola bíblica dominical ou que tiveram algum contato com a igreja e perguntaram para ela: você tem certeza de salvação? E muitas responderam: nenhuma. Há inclusive seitas que não asseguram ninguém acerca da salvação e dizem assim: a salvação está destinada a 144 mil. E é claro, a gente vive num país de mais de 190 milhões, não é isso? Como é que a gente pode se achar digno, embora a gente saiba que a salvação é pela graça dessa salvação? Então, a certeza de salvação é algo que tem que ser inegociável na sua vida. Toda vez que perguntarem a você: você tem certeza de que você é salvo? Você precisa dizer assim: pela graça de Deus, pela graça de Deus eu sei que sou. Como Martinho Lutero dizia: eu sei que não sou o que deveria ser, mas pela graça de Deus eu sei que eu já não sou quem eu era. Eu era um pecador sentenciado ao inferno. Hoje eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. Então não abra mão, meu irmão. Você pode falhar, você pode tropeçar. Quer dizer, não é que você pode, acontece. A gente não deveria. Mas se acontecer, a Bíblia diz assim: temos um advogado fiel e justo para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então você pode recorrer a Ele, porque a Bíblia nos assegura que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Então não abra mão da certeza de salvação. E Paulo diz mais: e tem ainda a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu volto novamente a Mateus capítulo 4. Manda que as pedras se transformem em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha a espada em ação. Pula daqui. Está escrito lá no Salmo 91: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde e não tropeces com teu pé em pedra. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. E o diabo tem que bater em retirada, porque a palavra de Deus também nos assegura: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a ação da espada do Espírito, esse último item listado por Paulo aqui nessa armadura do soldado romano, mas que eu e você também devemos tomar, nos apropriar de toda ela. Em quinto lugar, Paulo ainda fala de duas atitudes que complementam a nossa experiência de fortalecimento e revestimento. Ele vai falar de oração e de vigilância. Perceba aí no verso 18: orando quando? Em todo tempo. Em todo tempo. Paulo não fala nada acerca de onde é que a gente deve orar. No monte, de joelho, de pé, no trânsito. Mas quando ele diz em todo tempo, fica subentendido que onde você estiver, quando você estiver, você deve estar
em espírito de oração, pedindo que o Senhor conduza você nas mínimas coisas. Orando lá e dizendo: Senhor, abençoa a obra do meu trabalho. Senhor, abençoa o meu relacionamento dentro da minha casa. Senhor, me abençoa como pai, para educar os meus filhos. Me abençoa como filho, para honrar os meus pais. Senhor, me abençoa de tal forma que eu possa amar a minha esposa, de modo que se um dia der uns 5 minutos nela, ela dizer assim: vou embora, vai ser o maior arrependimento da vida dela, porque ela foi amada até o limite do amor. Ela vai dizer assim: que besteira que eu fiz na minha vida. Ore, e ore em todo tempo, apresente todas as coisas diante de Deus. Tudo. O Senhor não está preocupado com a cor do sapato, Ele quer que você apresente a Ele todas as suas necessidades. Então, as mínimas coisas. Eu estou olhando aqui para o irmão Betinho, e ele já contou um testemunho tão bonito aqui, que a esposa orou assim, dizendo: eu gostaria de comer tal coisa. E irmão Betinho, e chegou lá. Não falou para ninguém, só para Deus. Você percebe isso? Então, precisamos, quando somos chamados a essa experiência de oração, crer ao Deus a quem nós estamos orando, que é um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. E ele diz: ore em todo tempo e ore com toda oração e súplica. Como? No Espírito. No Espírito. E aí, a segunda atitude que complementa essa experiência de fortalecimento: vigiando. Vigiando. Porque não esqueça, você está em uma batalha espiritual, em uma luta espiritual. Continue vigilando, continue alerta. Continue alerta. O apóstolo Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando ao vosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Então vigia, fica alerta. Mas fica alerta com certo conforto no seu coração, porque ele só está ao derredor. O Salmo 91 diz que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor, para nos proteger e para nos livrar. Ore com toda oração e súplica por todos os santos, e Paulo diz assim: e também por mim. Paulo pedindo oração. Será que esse homem precisa que orem por ele? Ele sabia que sim, porque ele se reconhecia nesse cenário de batalha espiritual. E ele diz aí 3 motivos de oração. Para que, perceba aí, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Para que eu não duvide da palavra por causa da minha circunstância. Para que eu não duvide do meu Deus porque o dia mal bateu a minha porta. E lembre-se, ele está preso. Ele está experimentando dias difíceis. Ore por mim para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ore por mim para que eu possa falar do Evangelho livremente, como me convém falar. Ele não está aqui pedindo para ser solto. Ele está pedindo para que, mesmo preso, fale do Evangelho com toda a liberdade que convém que ele fale. Então, é isso que o texto nos apresenta quando Paulo nos apresenta ou coloca diante de nós essa recomendação final, esse último conselho, esse: no demais, irmãos meus, fortaleça-se no Senhor, na força do seu poder, revista-se de toda a armadura de Deus. A gente está lutando uma luta espiritual e não esqueça de orar e vigiar nisso, com toda oração e súplica por toda a igreja, por todos os santos e também por mim. Eu queria deixar aqui pelo menos 4 lições que a gente pode aprender com esse texto e ler os versículos finais ali, o verso 21 a 24, para concluir nossa exposição de hoje. A primeira lição é que esse texto, ele nos convida a refletir nos aspectos bíblicos da teologia da demonologia. Acredita que a gente estuda isso na faculdade teológica? A demonologia. O estudo sobre os anjos caídos. É claro que a gente não
estuda isso com o mesmo afinco que a gente estuda a cristologia, com o mesmo interesse e a percepção aguçada como a gente estuda a paracletologia, a doutrina acerca do Espírito Santo. Mas a gente tem que estudar. A gente vai ver, por exemplo, que o diabo era um anjo de luz, um querubim ungido, alguém que estava ali diante de Deus e tinha toda a autoridade, o reconhecimento de alguém que está num patamar muito elevado, mas que deseja colocar um trono acima do trono de Deus. E por conta disso é expulso dos céus, abre-se um precedente histórico para que todos aqueles que desejassem seguir a Satanás pudessem fazer, ou para que todos tivessem a liberdade de escolher servir a Deus ou não, e eles são expulsos, aparecem lá no Éden, o diabo que encarna ali na serpente, que fala com Éden e leva a gente a esse mundo complicado que a gente vive hoje por causa do pecado, por causa do mesmo desejo de ser maior do que Deus, porque é exatamente isso que ele vende para Eva e para o Adão, é claro. A gente vai estudar isso e perceber que há esse mundo espiritual, que Jesus já decretou a derrota dele, tem os dias contados, mas como eu disse agora há pouco, ele é como uma serpente que tem a cabeça cortada, mas ainda tem espasmos e tenta a todo custo levar alguns para o mesmo destino dele. Quando eu penso nisso, e eu convido os irmãos a pensar nessa doutrina, eu acho que tem pelo menos 2 alertas que a gente pode colocar aqui para a nossa meditação. O primeiro é a supervalorização desse mundo espiritual. Tem igrejas que ouve-se mais o nome Satanás e demônio do que Jesus Cristo, ou Deus e o Espírito Santo. Tem gente que ora e expulsa demônio do alface. Tem gente que vê demônio em tudo. Tem pregador que adora o sensacionalismo de dizer: eu estou vendo aqui legiões de anjos. Olha, irmãos, eu não sei se eu vivo nessa espiritosfera que algumas pessoas parecem viver, porque veem de uma forma que é até contraditório. Porque há essa supervalorização da espiritualidade, muitas vezes para manipular pessoas pelo medo. Para manipular pessoas pelo medo. Então, eu falo muito disso para que você tenha medo e para que você ouça o que eu quero que você escute. Então, eu quero que você escute uma coisa hoje. O diabo já está derrotado, Cristo o derrotou na cruz do Calvário, você não precisa temer a ele, mas deve estar apenas vigilante e revestido de toda a armadura de Deus, porque aí os dardos inflamados dele não atingirão a sua vida. Ponto. Não preciso dizer nada para além disso a você, nada para além do que as Escrituras nos apresentam, mas dizer: eu estou vendo um demônio agora na sua vida. Ah, meu irmão, desconfia dessa espiritualidade exagerada e banalizada, desconfia dessas coisas, porque Paulo já dizia lá atrás que haveria de vir muitos falsos profetas, gente que enganaria muitos, se possível até os escolhidos, não é assim que o texto diz? Então, fique atento. Mas um outro perigo que nós corremos é o de não enxergar essas realidades desse mundo espiritual contra o qual lutamos, ou melhor, que luta contra nós, como sendo algo real. Também não ignore. Não ignore que o diabo lança setas. Não ignore que ele coloca diante de você ofertas oportunistas. Não ignore que ele vai tentar você em áreas que você se vê mais vulnerável do que outras. Ele é um estrategista milenar e nós precisamos estar atentos a essas realidades, mas sobretudo confiando na promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando você vir
testemunhar, perceber alguém possesso por um espírito maligno, não precisa ficar com medo, não. Não precisa sair correndo, espera aí que eu vou chamar ali o irmão e já volto. Faça isso, é claro, se de alguma forma a sua integridade física estiver em risco, mas dirigido no poder do Espírito Santo e na autoridade do nome de Jesus, você pode dizer sai e ele tem que sair. Deus nos deu a autoridade sobre espíritos malignos. É bem verdade que alguns somente com oração e com jejum, não é isso? Os discípulos vão lá, tentam expulsar, não acontece nada. Jesus, a gente foi lá e não funcionou. Então, tem uma casta que só sai com oração e jejum. Então, consagre a sua vida, meu irmão, e não brinque com esse mundo espiritual, mas saiba que Deus já nos deu poder e autoridade sobre ele também. Segunda lição que eu chamo a atenção dos irmãos aqui, além dessa reflexão e aspectos da doutrina da demonologia, nós precisamos meditar também em aspectos da doutrina da eclesiologia. A carta é eclesiológica. A carta fala da igreja, do poder que Deus deu à igreja. E essa luta que se estabelece é uma luta que se estabelece contra quem? Contra a igreja. E o que é a igreja? A instituição, o prédio, esse espaço? Não, é o coletivo, é o eu e você, o nós. Há tantas e tantas questões que a gente busca resposta, que a gente busca solução e parece que a gente nunca encontra. Por que acontece assim e não desse jeito? Por que não acontece isso mais com a frequência que víamos lá atrás? Por que a gente já não vê tantos batismos? Por que a gente já não vê tantas curas, tantos milagres, tantas manifestações do poder de Deus? Agora há pouco eu conversava com a irmã aqui, ela disse assim para mim, o Senhor mudou? Ele é o mesmo ontem, hoje e há de ser eternamente, ele é imutável. Então, irmãos, a gente precisa estar atento ao fato de que talvez, a nossa percepção quanto a essas realidades do mundo espiritual possam estar afetadas. E nós, de alguma maneira, podemos estar deixando de colher todo o fruto que o Senhor tem para nós. Então, ore mais. Busque mais a Deus, consagre mais a sua vida. É hora da igreja sair dessa condição de acomodação. É hora da gente começar a pensar a nossa fé como um compromisso mais firme em Cristo. É hora da gente começar a entender que quando entregamos a nossa vida, isso significa que agora o Senhor tem o governo sobre todas as coisas e todas as áreas. E eu tenho uma certeza no meu coração, que era a certeza de um homem que encontra o outro na rua e diz assim, o mundo ainda está para ver o que Deus é capaz de fazer com um homem, com uma mulher totalmente consagrada a Ele. Esse homem era D.L. Moody, ele diz assim, pela graça de Deus eu vou ser esse homem. Pela graça de Deus eu vou ser esse homem. E ele foi, de fato, um pregador que alcançou multidões para o reino de Deus. Então é hora da gente clamar por poder espiritual derramado sobre a igreja, já que a igreja milita contra essas hostes espirituais nesse mundo espiritual que a palavra está colocando aqui como regiões celestiais. Terceira lição, esse texto também é um convite para refletirmos a teologia da santificação. Nós somos chamados a pensar na santificação, por exemplo, quando você observa aqui que essa armadura de Deus reflete características do caráter de Cristo em nós, como, por exemplo, a verdade, a justiça e a paz. Faz a gente concluir o seguinte, uma pessoa, ela é espiritual, mas não tem uma vida e um caráter condizente com isso, isso é uma falácia. Mas se uma pessoa tem fruto
do Espírito, que são atitudes do caráter de Cristo manifestos na sua vida, nós temos ali uma evidência de que a espiritualidade dessa pessoa pode ser sim verdadeira, embora o diabo também possa aproveitar-se disso para tentar enganar pessoas. Quarta lição e última, esse texto nos convida a refletir também em aspectos bíblicos da teologia da salvação. Nós somos chamados a pensar na teologia da salvação, porque apesar de todas as bênçãos de Deus serem garantidas sobre a nossa vida, a guerra ainda não acabou. Ainda estamos no meio de uma batalha. Na Segunda Guerra Mundial, conta-se que houve um episódio em que os aliados investiram contra o exército nazista de Hitler e impuseram sobre eles um duro golpe. Eles chamaram aquele dia de dia D, o dia em que a guerra começou a se decidir. Mais tarde, eles organizaram uma outra investida e o exército de Hitler foi destruído, foi derrotado, a guerra terminou ali, e eles chamaram aquele dia de dia V, o dia da vitória. Nós estamos vivendo, como disse um importante teólogo, entre o dia D e o dia V. Então, fique atento, seja sóbrio, vigie, fique firme, esteja apercebido das realidades espirituais que estão à nossa volta, porque essas coisas são determinantes na salvação nossa e também de outras pessoas através da nossa vida. Então, medite nisso. Eu vou concluir lendo aqui versos 21 a 24, é o fechamento da carta. Paulo coloca ainda diante dos seus leitores mais algumas palavras. Ele fala de um irmão chamado Tíquico. Tíquico foi provavelmente o mensageiro, aquele que levou a carta até os crentes de Éfeso e depois a outras comunidades, já que crê-se que essa também era uma epístola circular. E ele diz assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, de como eu estou e o que é que eu tenho feito, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Ele diz mais: o qual vos enviei para o mesmo fim. Eu enviei a Tíquico para isso, para que saibais do nosso estado. Paulo estava preocupado que os crentes desanimassem porque ele estava preso, e ele console os vossos corações. Que missão importante a de Tíquico. E que honra. Não sabemos muito mais coisas a respeito dele. Estou certo, irmão Marcelino? Pouquíssimo é o que está sendo dito aqui a respeito de Tíquico. Mas é algo muito importante. É algo que coloca esse Tíquico na galeria de alguém que honrou o Evangelho. Paulo diz mais: paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. A graça seja sobre todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém e amém. E eu, se pudesse, acrescentaria aqui que essas virtudes sejam abundantes sobre a nossa vida, a saber, paz, amor, fé e graça. No nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu queria orar agradecendo ao Senhor por essa trajetória de caminhar por toda a carta de Paulo aos Efésios. Eu queria orar agradecendo a Deus por você que acompanhou essas exposições. 16 até aqui. Tem uma última para a semana que vem, onde nós leremos o Apocalipse, para ver o que Jesus diz a essa igreja 40, 50 anos depois que essa carta foi escrita. E eu convido você a continuar com o coração desejoso de saber mais a respeito da palavra de Deus. Eu convido você a buscar em Deus, abrir a Escritura, e ao ler as Escrituras,
deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque ela é a nossa única regra de fé e prática para a vida. A ajuda de pastores, de ministros é importante? Sim, é claro. Mas nenhum deles se atreveria a se colocar em condição de superioridade a essa fonte inesgotável e poderosa de saber, de vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Então, fique de pé comigo. Eu quero orar com você, agradecendo e pedindo que o Senhor nos dê mais dessa fome e sede da palavra de Deus. Deus, nosso Pai, muito obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigado pela oportunidade maravilhosa de expor a Tua palavra. Muito obrigado pelos ensinamentos, pelos despertamentos, Senhor. Muito obrigado pela palavra de confronto, pela palavra de consolo. Muito obrigado, Senhor, pela perseverança dos irmãos, pela paciência deles, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que o Senhor pôde, através da nossa vida tão pequena, tão diminuta, alcançar, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo desperte em nosso coração mais e mais desejo para com essa palavra. Esse é o pedido do nosso coração essa noite. Que o Senhor abençoe o Seu povo, que o Senhor abençoe a Tua igreja, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar só mais um minutinho, eu devolvo a palavra ao pastor Eli.